¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hoy por Hoy Vigo. Abrimos siempre una ventana para la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, una vez al mes. Y hoy vamos a hablar, y tenemos un cartel de lujo para poder hablar de muchos asuntos que tienen que ver con la Eurorregión. Por cierto, esto es de esta semana, del lunes, Diario Vasco, hablando de la oportunidad más Eurorregión para derribar fronteras. Y hablan en este Fórum de Bidasoa de lo importante que es tener esa concepción entre el sur de Francia y Euskadi, de la Eurorregión, con más de 8,7 millones de habitantes, 1,7 millones de estudiantes, 500.000 empresas, 11 universidades, una de las regiones de la Unión Europea con mayor calidad de vida, pero no exenta de retos. Hay que unir esfuerzos, hay que superar las diferencias lingüísticas, hay que superar lo que pueda ser y crear un entramado institucional complejo en definitiva. Cuando os hablamos tantas veces aquí de Galicia Norte de Portugal, de aunar esfuerzos a través del eixo atlántico, de esta ventana, pues no íbamos muy desencaminados cuando también en Euskadi las principales fuerzas políticas, los principales partidos, el propio gobierno vasco se pone a trabajar en esta potenciación o intento de potenciación de la Eurorregión con el sur de Francia. Para analizar muchos asuntos que tienen que ver con la actualidad, está con nosotros el presidente de la Cámara Municipal de Viana do Castelo, José María Costa, que como sabéis es uno de los alcaldes más importantes de su partido, del Partido Socialista, pero de todos los municipios del norte de Portugal. José María Costa, benvido, moitas grazas, boa tarde. Muito boa tarde. Para analizar, con este cartel de luxo, temos con nós o expresidente da Xunta de Galicia, o profesor o analista Fernando González Laxe, que tamén nos pode dar a súa opinión con respecto a moitísimos aspectos que teñen que ver coa Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Fernando González Laxe, que tal? Moi boa tarde, grazas. Boas tardes. Bueno, moi desencaminados non íbamos en Galicia ou en Portugal cando en Euskadi agora mesmo queren meter unha marcha máis nesa Eurorrexión, non, Fernando? Sí, evidentemente, Europa es concordia e diversidade. Concordia dos partidos, dos países, dos estados, dos cidadáns, pero ao mesmo tempo esa diversidade. E dentro dese concordia e diversidade, o que sí se necesita é unha cooperación transfronteriza. E os elementos básicos desa cooperación transfronteriza dáse, no noso caso, entre Galicia e o norte de Portugal. Moi semellantes, con os mesmos retos, con casi idénticos desafíos, con unha estructura poboacional moi parecida e con unhas asignaturas pendentes que obrigan a todos os presidentes das cámaras e dos concellos a actuar de xeito coordinado. E en este caso, pues, tanto dende o eixo, dende as comisiones transfronterizas, se lle dá unha resposta a Europa para fortalecer e robustecer eso que é a concordia europea dentro dunha diversidade de cada un dos países que a compoñen. Fixéronse moitas cousas, José María, pero aínda queda moitísimo por hacer, entre outras cousas porque hai outras Eurorrexións que están tamén apretando moi forte, non? É verdade. Antes de mais, muito boa tarde a todos. É verdade, 37% da população europeia reside nas zonas de fronteira. E por isso a cooperação transfronteiriça no centro da Europa é fundamental. E nós que estamos na chamada periferia da Europa, eu diria que ela tem um valor acrescido. No caso da Eurorregião Norte-Galiza, há de facto um histórico muito grande, há um ativo que deve ser melhor aproveitado. O eixo atlântico tem feito um excepcional trabalho de cooperação entre cidades, mas eu diria que podemos fazer mais relativamente àquilo que é a cooperação transfronteiriça. E estamos num momento importante. Estamos no momento em que na Europa se está a definir aquilo que é o novo marco comunitário, aquilo que será o novo quadro de programação plurianual financeira para os próximos 7 anos. E também para fazermos vencer aquilo que é uma aposta clara entre o Governo de Espanha e o Governo de Portugal, de que as zonas de fronteira devem ser zonas de desenvolvimento entre os dois países. E neste momento, neste quadro, era importante que houvesse já um debate mais alargado entre aquilo que são as forças vivas políticas, sociais, económicas e culturais na nossa relação transfronteiriça, para que pudéssemos apresentar um conjunto de projetos e de ações de longo prazo para que esta região, esta Eurorregião, pudesse ter mais desenvolvimento.
Mas eu diria mais ainda sobre isso. Eu diria que nós tivemos, de facto, um período muito forte de cooperação no passado, que infelizmente no passado recente teve um abrandamento. Andou mais lento. E, como vemos, na Euskadi, estão a procurar, digamos, retomar este processo, porque veem nele uma virtuosidade na cooperação como uma forma também de desenvolvimento. Claro. Eu diria que é uma altura importante para que, quer do governo galego, quer do governo português e também do governo espanhol, haja essa percepção de que a cooperação transfronteiriça entre o Norte de Portugal e a Galiza podem ter ainda resultados mais efetivos para o bem-estar das nossas populações. Dende o seu punto de vista, señor González Laxe, onde se pode incidir? Fala moi ben José María Costa porque coñece esa realidade. Teñen que liderar, potenciar dende a Xunta de Galicia, que vostede foi presidente. Como se pode aproveitar esta oportunidade, esta ventana 2027 da que falou José María Costa? Por onde teñe que ir esa folla de ruta marcada co goberno portugués? Hai varios aspectos nos que son asignaturas e retos inmediatos. Primeiro, a conectividade ou accesibilidade dos medios de transporte. Verdade. Sí. Europa ven sendo desplazado cara al este por la adhesión de novos países e nós, que somos a parte máis oeste de Europa, pues quedamos un tanto máis lonxe do que se denomina os centros de decisión económicas europeos. Como resolverlo? A través do tempo, reducir o tempo, e o tempo está nas infraestructuras. Todas esas conexións ferroviarias, de rodovías, aeroportuarias, aí é unha asignatura. Segunda asignatura, la concienciación de Europa que é marítima. Maritimización de Europa. E nós, aí, norte de Portugal, sí. Galicia, España, son marítimas. Por lo tanto, aí temos un abano importantísimo de opcións e de posibilidades de cara a África, de cara a América Latina ou do Sur, América do Norte. O novo espazo pasado por el polo ártico tamén nos beneficia. E terceiro, todo ese en conxunto, toda unha potencialidade de que nós somos un dos espacios europeos con maior potencial de crecemento en base a la estrategia, a la localización e a la disponibilidade de materias primas. Nós temos recursos, accesibilidade. Os nosos territorios foron densamente poblados hai máis dun século. Por qué? Porque tiñamos accesibilidade a recursos. A agua, agricultura, gandeiría, forestal, mineiría, pesca, marisqueo. Todo eso está situado no norte de Portugal e máis de Galicia, dentro do conxunto ibérico. Entón, eso que impide a que hoxe non temos desenrolado ese potencial de crecemento. Que nos falta? Faltanos, evidentemente, empuje, un cierto pulo, unha certa necesidade de aunar esforzos, de ponerse de acordo en reunirse, porque da xuntanza dunha reunión sí que salen proxectos e nós podemos encabezar a demanda dos proxectos de cara a Europa, porque aquí sí que se vería claramente o éxito dunha cooperación transfronteriza. Noutros sitios é máis artificial, non ten tanta experiencia, non ten tantos fitos históricos de estar unidos, pero aquí sí. Aquí hoxe é fácil atopar empresas que están ubicadas en o que se chamaba antes aos dos lados da gralla. Hoxe non hai ningún tipo de problemas. Hoxe xa hai comunicación, pontes, vías de pasar de un sitio para outro. Hoxe non hai problema da lingua, hoxe non hai problema de falta de unión de universidades, hoxe non hai problema de ter suministradores de componentes. Hoxe somos capaces de determinar que unha parte de Portugal é especialista en un tema e outra parte de Galicia é especialista en outro e logo xuntarnos. Hoxe iso xa non hai problema. Ese traballo xa está feito, levado a cabo tempos atrás desde a cooperación da rexión norte de Portugal e de Galicia. O que nos falta dar é segundo impulso para ese novo marco operativo e orzamentario comunitario que nos permita situar que esas dúas rexións
estén nos primeiros lugares da competitividade europea, que é o que demandan os cidadáns e máxime tamén todos os gobernos. Agora falaremos de conectividade, da fachada marítima, pero quería preguntarlle a José María Costa, vostede que estivo en moitísimas reunións, tanto na Ried como no Eixo Atlántico, co goberno de Portugal, hai unha especial sensibilidade por parte do primeiro ministro Costa e o seu goberno con norte de Portugal, que votábamos en falta. Que vota vostede en falta para darlle ese pulo? Por exemplo, falaba antes da Xunta de Galicia, do goberno de España e do goberno de Portugal nas cimeiras. Dende a súa experiencia, que votou en falta nestes últimos anos? Eu penso que o Fernando Lage indicou aquilo que são as opções claras que nós temos de ter. A questão da conectividade, da mobilidade hoje é fundamental. E nós o que verificamos na Europa é que na fachada atlântica os portos estão mal conectados com as ferrovias e com as vias, com as autoestradas, com as autovias. E este é um esforço importante em que devia de haver uma conjugação entre o governo português e o governo espanhol, e o governo da Galícia naturalmente, para que a conectividade entre portos, ferrocarriles e autovias seja mais fluido e as plataformas logísticas. Estamos a falar de um setor importante, de uma priorização cada vez maior no tráfego marítimo, portanto, da Europa, desta fachada atlântica. Por outro lado também, fruto também daquilo que vai acontecer no Brexit, com a saída do Reino Unido, nós temos aqui uma oportunidade. Toda esta fachada atlântica, e para isso precisamos de impulsionar aquilo que se designa o Corredor Atlântico, que é um corredor de ferrocarriles que vai apoiar 7 portos do norte de Espanha para que possam ter uma ligação até ao porto da Normandia de Cherburgo. Isto é fundamental. Eu diria que, do ponto de vista estratégico, nós temos que olhar para a Europa e aquilo que são as nossas oportunidades. Depois há uma outra área importante, que é como é que nós conseguimos também tirar partido daquilo que são os ativos da própria região, da Península Ibérica e em especial desta região. Nós temos aqui, em Vigo, um centro de competências muito forte do setor automóvel. Nós temos também em Portugal, na zona de Palmela, um centro muito forte do setor automóvel. Mas temos também um setor muito forte no setor da construção também de aviões, sim, da aeronáutica. A Galiza também se está a posicionar. E temos também um setor muito importante em que as universidades, quer as universidades galegas, quer as universidades do norte de Portugal, estão nos rankings europeus e internacionais como das melhores universidades. O que era importante era que nós pudéssemos desenhar uma estratégia também de cooperação do ponto de vista do setor automóvel e do setor aeronáutico, associado às universidades, para termos aqui os chamados centros de excelência, centros de desenvolvimento e de investigação. Porque nós a Europa está em competitividade constante com a China e com os Estados Unidos. E nós aqui tínhamos esta oportunidade por uma razão de proximidade, por uma razão de linguística, por uma razão de conhecimento, por uma razão de que temos uma facilidade de cooperação, de podermos acrescentar valor e podermos tirar partido desta área. O terceiro aspecto que eu diria que falou o Fernando Lage, que é muito importante, que é o setor marítimo, que é, nesta região e na Europa, o setor da construção e da reparação naval deve ser também um setor estratégico, porque é um setor de inovação, é um setor de grande empregabilidade, é um centro de competências e em regiões marítimas, como é o Norte de Portugal e a Galiza, faria todo sentido para que a defesa daquilo que é a construção e a reparação naval e a cultura marítima tivessem também um peso e uma expressão cada vez mais importante. Mas para isso precisamos que os nossos governantes tenham a percepção, tenham a leitura política de que apostar nestas áreas é apostar no futuro e no desenvolvimento. E, acima de tudo, aquilo que é importante também é que hoje o desenvolvimento só se faz através da inovação e do conhecimento. E nós, felizmente, temos boas universidades, temos bons centros de inovação e de competências que precisam de estar a trabalhar mais em rede, que precisam de trabalhar mais em conjunto. Porque nós, no próximo quadro comunitário de apoio, a União Europeia multiplicou por 5 vezes mais as verbas para a inovação e para a competitividade. Mas está muito orientada para as universidades do centro e norte da Europa. E nós temos que nos juntar
para conseguirmos ser competitivos face àquilo que são os retos, os desafios que temos pela frente. O que chama a atención é cando, non sei, quería preguntar, señor González Lache como experto, cando un fala con José María Costa, con Ricardo Río, o presidente da Cámara Municipal de Braga, sempre falan, pois, o meu ave a Madrid é por Vigo. Hai que aunar esforzos, hai que cooperar, hai que competir. Cando un fala cos políticos de Galicia, falan de competencia desleal, de deslocalización, de que Sacarneiro é o noso inimigo, de que hai un chip moi diferente, non? Ou un talante moi diferente. Non sei como podemos mudar o noso chip para cooperar como Eurorregión de maneira máis clara. Cooperar. É certo que os territorios compiten, non só compiten as empresas, non só competimos os seres humanos. Os territorios tamén compiten. As cidades competem entre si. Claro. Pero tamén hai outra palabra que a fase de competir tamén llamamos competir, que é unha mistura entre cooperar e competir. Non busquemos competir como rivalidade. Plantexemos a cousa de cooperar e competir ao mesmo tempo. E a nós o que nos falta é utilizar a palabra cooperar. Se nos fóramos capaces de cooperar, evidentemente as economías de escala, de aglomeración, eso empezaríase a reducir. Por qué? Porque había unha facilidade de comunicación que a todos conveníanos e, por lo tanto, podíamos sacarlle maior proveito. E nós necesitamos en estos momentos, entre Galicia e Norte de Portugal, a palabra cooperar para ser máis fortes. Nin os 2,7 millóns nosos, nin os 3 millóns do Norte de Portugal chegan. Claro. Pero sumados aos dous, xa formalizamos algo máis de 7 millóns. E iso sí que vale. Porque iso xa permite empezar a plantexar cuestións importantes de atracción de empresas. Nós queremos ser un centro de excelencia en algo. Témolo definido. Vímoslo de definir agora mesmo José María e máis eu. Entón, se queremos ser un centro de excelencia con unha masa crítica de 7 millóns de habitantes, que son productores por un lado e consumidores por outro, e intercambiadores por outro, entón xa somos importantes. Ademais en innovación, non? De innovación en sectores que son claves de cara ao futuro. Claro. Sí que nos témolo definido. Es decir, isto da economía azul va en serio. Isto de la aposta por o automóvil como industria de arrastre, efecto de arrastre, va en serio. Non tanto polo coche en sí mesmo, sino por los componentes necesarios para construir un coche e, polo tanto, por a súa aportación al tema de aforro enerxético, eliminación de contaminación e favorecer a mobilidade. Non tanto como un bien final, sino como todo o seu conxunto. E aí sí que lo temos definido entre todos, e de todos entre nós falado e estando de acordo. Por tanto, nos falta ese impulso definitivo de que esa cooperación se produza. E a ver se, evidentemente, de tanto insistir, de ter líderes animosos, teimudos de cara ao final, somos quen de poder plantexar cara a Europa unha alternativa que sería interesante. Moito máis interesante da que amosan el gobierno vasco e Aquitania, porque o noso, en definitiva, ten moita máis tradición histórica, está máis unguida desde o punto de vista, digamos, de cultura e de legado histórico, e ao mesmo tempo ten maior facilidade de cara a ser unha plataforma estratégica, xeoestratégica de un grande calado, porque a ninguén se lle oculta que hai unha parte lusófana en el Atlántico e hai centros galegos en el Atlántico. Por lo tanto, unir todo eso significa que estamos utilizando a mesma linguaxe. Infraestructuras importante. Vostede defendía en Francia, en Cherburgo, señor Costa, a importancia do corredor atlántico, desa conectividade. Falamos moitísimas veces. Corredor mediterráneo que é o que está a priorizar, ou se está a priorizar, ou dende o goberno central durante os derradeiros anos, con diferentes gobernos de diferentes colores, se está a priorizar seguramente pola presión do lobby do Mediterráneo. O corredor atlántico, polos seus contactos en Bruselas, en Lisboa,
hai esa concienciación, as súas proclamas e de moita xente, de moitas organizacións de hai que facer os deberes para chegar a tempo a eses investimentos para a conectividade, para o corredor atlántico? Eu penso que sim. Eu penso que há neste momento mesmo uma leitura clara por parte da Comissão Europeia desta necessidade. Eu participei em abril deste ano num fórum promovido pela Comissão Europeia para a discussão do novo programa do TNT. No fundo tem a ver com as infraestruturas, portanto, de conectividade. E ficou claro, e tivemos aqui também atores da Galiza ligados ao setor logístico que identificaram muito claro as insuficiências que nós temos na intermodalidade, na conectividade na Euro-região e também em Portugal e em Espanha. Eu penso que hoje a União Europeia tem clara uma situação. O único porto europeu que está bem conectado é o porto de Roterdão. De resto, quer os portos do sul da Europa, quer os portos da fachada atlântica estão muito mal conectados e do ponto de vista daquilo que é intermodalidade, sim, é preciso fazer aqui um trabalho importante. Eu penso que a Comissão Europeia tem isto definido. O próprio governo português aprovou este ano, em julho, aquilo que se chama a designação dos portos secos e a priorização no próximo quadro comunitário e no Plano Nacional de Investimentos para os próximos 10 anos, aquilo que é uma ação concreta de portos secos. Posso lhe dizer que em Viana do Castelo estamos a estudar neste momento a potenciação do porto de Viana, uma localização de um porto seco para estar próximo de Vigo e próximo de Leixões, porque estamos também numa situação interessante, porque temos uma linha de ferrocarril que agora foi melhorada, foi eletrificada, e podemos tirar partir também disso. Ou seja, eu penso que este é o momento em que nós temos que definir de uma forma clara aquilo que são as grandes ações a definir para o futuro. Hoje há um ambiente favorável também na União Europeia para que a necessidade do investimento. A própria situação alemã, neste momento de crise, de recessão, chamemos assim, técnica, neste momento, leva a que haja uma aposta clara nos próximos anos para mais investimento público. Naturalmente, queremos um investimento público que traga depois resultados económicos. E apostar nas infraestruturas, naquilo que são, digamos, as conectividades, aquilo que são os portos, aquilo que são as áreas logísticas, são fundamentais para o futuro. Estamos dándolle a importancia que ten isto, que vostede fixo ese amplo estudo, señor González Laxe, precisamente sobre a conectividade dos nosos portos, que coñece moi ben tamén como responsabilidade que tivo en Portos do Estado. Realmente somos conscientes da relevancia que ten para o futuro económico de Galicia? No. Faltanos falar aínda del renacimiento portuario. Así como hay una historia importante en el mundo del renacimiento, sí, nos falta todavía entrar en el renacimiento portuario. ¿Y por qué? Ás veces porque non entendemos ben o funcionamento das mercadorías e miramos solo en los intercambios de pasajeros. Las mercancías son economía y hay que apostar por las mercancías. Vigo necesita un acceso ferroviario a su puerto. Sí. Apostemos por él. Apostemos por él. El acceso ferroviario al puerto de Vigo. Porque lo importante es sacar las mercancías. Está bien el AVE, es para pasajeros, pero hay que mover las mercancías, que es lo que genera riqueza, genera empleo. Por tanto, eso es lo importante. Entonces ahí tenemos que darle un salto. Los buques ahora son cada vez más grandes. Transportan 23.000 cajitas, contenedores. Necesitan, por lo tanto, 10 grúas post-Panamá para ser descargados o cargados. O sea, peiraos de más de 400 metros y de 18 metros de dragado. Entradas en la ría amplias. Pues hagamos eso. Miremos con una visión de futuro. Como decía José María, Rotterdam. Pero Rotterdam vai a ter un pequeniño problema. E claro, es que el cambio climático, non chover, todo el tráfico fluvial ten certos problemas. Porque non vai haber auga nos ríos. Entón, nós temos que aproveitar, cada un ten que aproveitar as súas oportunidades. E nós, se xogáramos e apostáramos por os desarrollos portuarios, por novas formas de
de barcos, de propulsión, de especialización, de tráficos, etcétera, pues ben podíamos ser unha porta de entrada a Europa con esta conectividade logo ferroviaria. Pero eso quedaron sempre para setembro, non? Sí, pero por eso... O tema da conectividade portuaria, vostede falaba de Vigo, a Ferrol, as outras sempre nos quedan para setembro, non? Aprobamos en xuño e sempre, bueno, a ver se... Bueno, pero a veces por insistir tantas veces, como din outros, se presenta tantas veces a un examen, a final el profesor dirá, vale, veña, ale, de acordo, voulle dar o aprobado. A ver se agora nos dan el aprobado, pero nós tamén temos que sumar, vamos a ver, temos que sumar decisións políticas. Temos que ponernos todos de acordo. E é fácil ponerse de acordo. Que el presidente de Porto de Vigo, que el presidente de Porto del Estado, que el presidente de la Xunta de Galicia, que el presidente del Gobierno de España, que se poñan de acordo, non debe de ser difícil. Se nos ponemos de acordo entre Galicia e o norte de Portugal, non debe de ser difícil. E entón nos temos aí unha gran oportunidade. Nos somos la entrada, por exemplo, de todas as froitas que veñen de América do Sur. Nos somos la entrada de todo o peixe congelado que ven de África. Nos somos a porta de saída de toda a madeira que hai en España. Nos somos a porta de saída do leite que hai en España. É dicir, nos temos empresas líderes en esos sectores. En el norte de Portugal hai outras empresas líderes en outro tipo de actividades. Sumando todo eso, hombre, non somos cousa pequena, Entón, a cuestión é de poñerse de acordo. Por eso, organismos existentes, iso, no, que traballamos algún de nós aportando nosas ideas, pues bueno, que ao final estou convencido de cristalizarán. Bueno, cando van a cristalizar? Bueno, pues cando teñamos esas oportunidades grandes, ¿no? E penso que hoxe é un grande momento para impulsarlas e para definirlas. Por qué? Porque Europa empeza unha nova xeira, unha nova Comisión Europea que será receptiva, receptora de novas ideas. E nós agora temos que é a nosa obrigación? Ir a presentar a Europa inmediatamente o noso novo. Inmediatamente. Inmediatamente. Que importante iso, os tempos en política. E ora acaba de haber novas eleccións en Portugal, vai a haber en España, hai novos equipos municipais, pois entón, aí temos unha gran oportunidade. Este é um momento importante porque está neste momento no Parlamento, no fundo nós estamos a discutir neste momento o novo quadro comunitário. Infelizmente não vai ser aprovado este ano, mas é um tempo também de negociação. E os tempos de negociação na Europa são tempos importantes. E aí que estará? Não é só definir aquilo que é o futuro da política de coesão, que é importante, e que nós necessitamos ainda de investimentos na área da coesão, mas é também na definição de outras estratégias e noutras áreas de desenvolvimento e que possam ter financiamento. É preciso também não esquecer uma outra área importante também na discussão neste momento, que é também o mundo digital. Hoje a economia está a mudar significativamente e nós precisamos também de estar muito atentos àquilo que é a nova economia digital. Outro dia em Portugal saiu uma notícia de que, a nível particular, o ano passado, melhor, este ano, já estamos quase no final do ano, já tínhamos comprado eletronicamente 5 mil milhões de euros privados. Mas se somarmos as compras públicas do Estado e das autarquias, passávamos os 75 mil milhões de euros comprados por via económica digital. E este é um setor também estratégico, porque esta é uma nova ventana, como vocês dizem, é uma nova janela, do ponto de vista da internacionalização da economia e do ponto de vista também daquilo que é a nova economia para o futuro. E de que forma é que também os nossos países, as nossas regiões, estão a olhar para esta nova forma de fazer negócio, de comprar e de vender? Como é que nós nos estamos a posicionar para que as nossas empresas também sejam competitivas no mundo digital? Isto é como antigamente. Quando não estavas na lista telefónica, não existias. É verdade. Sim. Se não estiveres no mundo digital, não existes. E esta é também uma área importante, porque é aqui também que se está a jogar o futuro próximo. Não quedar-se fora de xogo. Moi interesante isto, que os europeos apunta José María. La shortlist. Hai que estar
é a lista corta, non a lista amplia de rexións, non, é a corta, é a importante, é a que están os líderes, os que teñen oportunidade, e aí é onde temos que estar, claro. Falando de oportunidade de captación, José María Costa, o alcalde de Viano, presidente da Cámara Municipal, cifras así, máis ou menos, 1.500 millóns captados nos últimos anos. Xa vai polo quinto parque industrial de desenvolvemento Viana do Castelo. 3.000 postos de traballo creados nos derradeiros 4 anos, novos postos de traballos. Cale a receta, señor Costa, para ese traballo. Lembro a derradeira vez que vostede estivo aquí, non, teño unha xuntanza en China, veño de Asia porque tive unha xuntanza, recibo na miña localidade Cale un pouco a chave do desenvolvemento de Viana do Castelo, que cando vai a Viana xa se dá conta do que está a crecer. Vamos ver, o segredo é trabalhar e, acima de tudo, fazer uma aposta na área económica. A primeira coisa que nós fizemos foi olhar para o nosso setor económico e apoiar as nossas empresas. Todos os estudos internacionais dizem que 30% do reinvestimento estrangeiro existente, normalmente, é de empresas que já estão instaladas nos seus territórios. O que é que nós fizemos? Fizemos visitas às empresas que já estavam instaladas em Viana do Castelo, procurando saber como estavam, o que necessitavam, quais os problemas, procurando apoiá-los. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi fazer uma campanha de marketing muito forte, que é identificar aquilo que são os nossos ativos. Sim. E nos nossos ativos está a dizer-nos que estamos a 45 minutos do mundo, de tudo. Estamos a 45 minutos de 2 aeroportos, estamos a 45 minutos de 3 universidades, Vigo, Porto e Braga. Estamos a 45 minutos de 2 portos, Leixões e Vigo. E estamos a 45 minutos dos maiores centros de investigação da Eurorregião. Portanto, eu quando apresento os meus ativos, apresento a Galiza como um dos ativos importantes. Também, que é muito importante. Sim. Portanto, essa foi uma questão. A terceira questão foi falar junto das embaixadas e das câmaras de comércio e termos uma reunião mensal com todos os embaixadores e com câmaras de comércio, dando a conhecer aquilo que é as vantagens competitivas do nosso território, a mão de obra disponível, a qualificação que temos também, os centros de excelência que temos na formação profissional e também no ensino politécnico e universitário. E depois tivemos de ter também uma visão clara de que tínhamos de abdicar de algumas receitas do município, receitas fiscais, tendo uma política mais amiga do investimento. E o que fizemos? Criamos, de uma forma clara e transparente, um pacote de incentivos fiscais, em que a aquisição de terrenos não paga o imposto municipal, desde que seja para fins de criação de emprego, e temos também taxas de isenção de infraestruturas urbanísticas, desde que haja um valor determinado de investimento ou então um número determinado de postos de trabalho. E fomos para o mundo. Fomos para a França. Que isso, pero é muito trabalho, claro. Fomos para a França, viemos para a Espanha, fomos para a Bélgica, fomos para vários sítios. Enfim, tornei-me um comercial de atração de investimento. Esta é uma área nova dos autarcas. E aqueles que não perceberem isto não têm grande futuro. Porque o futuro está na sustentabilidade económica dos territórios. E fruto disto, naturalmente, também costuma-se dizer em Portugal que a sorte protege os audazes. Fruto disto, fomos conseguindo ter investimentos e, acima de tudo, tivemos uma estratégia muito clara, que é de receber bem. E aí temos alguns segredos, que é, e posso divulgá-los, que é o primeiro contacto de um potencial investidor. Eu ainda hoje de manhã, antes de vir para aqui, estive com um potencial investidor israelita em Viana do Castelo. Caramba! A primeira reunião tem que ser comigo. Porque isto é como o amor, é à primeira vista. Ou gostas ou não gostas. E, portanto, a primeira reunião, tu tens que fazer charme, tens que convencer, tens que dar argumentos e tens que retirar todas as dificuldades. A seguir dele sair à porta, não podes largar mais. No dia a seguir, estás a mandar um e-mail a perguntar se ele gostou da reunião, que estamos disponíveis e não podemos largá-lo.
São pequenas receitas, como diria o outro, são pequenos truques, mas Sim. que têm funcionado e que temos tido, felizmente. Mas vou-te corrigir. Nós, neste momento, temos 42 milhões de FEDER aprovados para Viana do Castelo e temos mais de 200 milhões de euros de investimento estrangeiro em Viana do Castelo. Non está mal. Non está mal. Portanto, Máis que Galicia. Sí, que chama a atención, Que ¿no? a inversión estranxeira en Galicia. A nos aquí faltanos un comercial. Sí. Faltanos un comercial. Eso que se chama Se internacionalización, que queda moi ben, ¿no? Señor González Laxe, que é Sí, sí, pero facer esa labor una labor pura e sí, dura, ¿no? se a Junta da Galiza me pagar bem, estou disponível Tamén. para ir trabalhar. Sí, porque aí hai moito traballo que facer incluso, ¿no? Eso de oportunidade nun mercado global. Luego de un diagnóstico, evidentemente, hai que ir. sen dúbida. Pero é importante o que ven de decir. Primeiro, preguntar aos que xa están, oye, como está? Que lles falta? É un problema de enerxía, un problema de espacio, é un problema de imposto, é un problema de falta de cualificación profesional, un problema de conectividade. Que problemas existen? Claro. Pero asumirlos, é dicir, a pregunta ou a resposta que pode decir un empresario non debe ser considerado como unha crítica, non, simplemente como unha opinión importante para logo solventarlo. Que sucede en Galicia, a meu xuicio? Exceso de burocracia Sí. institucional. Tomar a decisión de que unha empresa se instale, que amplíe ou que modifique o seu obxecto, obriga a tantos trámites administrativos que ao final desespera al inversor. Non sucede en Portugal. O Concello, a Cámara, se encarga de eso, facilita o traballo. Oxe, aquí, investir en Galicia ás veces é moi difícil, moi complexo. Entón, claro, unha persona estranxeira que busca unha rentabilidade anual, porque ten unhos accionistas que lle exixen un determinado ratio, claro, se ve tantas dificultades, marcha. E logo, ante unha nova opción, algún dos proxectos que algunos están aí en marcha e outros que sairán, en el caso de Viana, oye, pues se hai unha novedade, habrá que actuar. Por exemplo, aquí podemos en Galicia apostar por a enerxía eólica marina? Pregunto. A lo mejor se voy al Parlamento me dirán, no, tenemos una resolución en contra. ¿Y por qué? Non somos os primeiros en eólica terrestre, por que non podemos ser os primeiros en eólica marina? Falamos de la aviación, damoslle cartos a Indra, e por que non facemos drones marinos? Como está a facer a impulsar a Mariña Portuguesa? Poño casos concretos para decir preguntas que den resposta. É dicir, eu sei a resposta, pero a que ten que dar resposta é a administración. Serve tamén importante... E en Portugal, bueno, algúns concellos que saben que non só compiten, sino que ao mesmo tempo son vanguarda e tratan de buscar oportunidades, hai algúns lles vai ben, son exemplo para algúns concellos galegos, e nós podemos decir, e os nosos por que non o fan? Tendo esas mismas oportunidades. Xa coñecemos un pouco máis tamén ese traballo para ver esa realidade, non, de como se traballa nos municipios do norte. Por certo, señor Costa, vostede hai tempo dicía, nos lembro 3-4 meses, nunha entrevista falaba vostede despois dunha reunión no Alto Miño, dicía, por favor, hai que intentar quitar todo o que son as portaxens porque ten que desenrolarse Valença do Miño. Vostede facía unha defensa de Valença do Miño para o seu desenrolo dos parques industriais. Outro municipio, Valença, Viana, PS, PSD, vostede non ten ningún problema en facer unha defensa dun municipio porque o considera parte dunha cohesión do territorio, que eso chama moita atención porque eso en Galicia é ciencia ficción, pensar nese aspecto. E continuo a pensar o mesmo, e disse isso ao Primeiro-Ministro há bem pouco tempo. Nós estamos no fim da Europa. Nós temos muito turismo neste momento que vem de todas as partes da Europa. O Xacobeo é unha oportunidade para coordinar, para cooperar. Agora eu pergunto assim, é relevante cobrarmos as portagens aos turistas que vêm da Holanda, que vêm da Inglaterra, que vêm de França?
para irem chateados porque têm que pagar, porque não sabem como onde pagar a portagem? Isso, outra, sim. Eu acho que isto é de quem não pensa. Portanto, nós temos que ver. Nós fazemos um esforço para que eles venham cá. E queremos que eles saiam daqui satisfeitos. Porque a melhor promoção é aquela que é feita boca a boca. E, portanto, eu diria que nós tínhamos que ter uma isenção de portagens nas zonas de fronteira para criar esta permeabilidade, principalmente nas zonas que estamos no fim do mundo. É verdade. Nós estamos na Finisterra, portanto, da Europa, e temos que criar isto. Portanto, nós queremos que eles venham. Não vamos criar dificuldades. Mas isto, por vezes, ao olhar de Lisboa, que é complicado, portanto, tem uma visão muito centralista, por vezes não é fácil ver o que é que se passa no território. Mas nós temos que fazer este esforço. Temos um novo governo agora em Portugal, tomou posse no sábado passado. Sim. Vamos ter que marcar novas reuniões para explicar aos nossos governantes que esta relação transfronteiriça é uma relação única entre Portugal e Espanha. Aquilo que se sente aqui na Galiza é único. E é único na Europa. Eu acho que nós temos aqui, através do eixo atlântico, uma cooperação entre cidades que você não tem em nenhum sítio da Europa. Com esta profundidade. E eu, se fosse governante, tirava partido ao máximo desta relação. Eu disse outro dia, num anuário promovido pela Comissão de Coordenação da Região Norte, que a Galiza e o Norte da Europa e o Norte de Portugal tinham que namorar mais. Encontram-se pouco. Pois a ver se toman boa nota, a ver se expand. Moitísimas grazas, José María Costa, presidente da Cámara Municipal de Viana do Castelo, Fernando González Laxe, moitísimas grazas por acompañarnos neste tempo de hoy por hoy. Grazas, obrigado. Facemos un alto e de seguido regresamos na radio para pechar o programa. Deica agora.